Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós seguíamos as concupiscências e os desejos da nossa carne, fazendo as malignidades do mundo. Mas o Senhor teve misericórdia e nos amou, e permitiu a sua graça, para que nós pudéssemos ser salvos através do Senhor Jesus, que se encarregou pelos nossos pecados, onde seu sangue precioso foi derramado, e assim nós jamais recebemos o julgamento e o castigo de novo. Nós agradecemos por essa grande salvação e graça. Senhor, agora o restante dos nossos tempos, nós não somos mais abandonados como órfãos, mas o Senhor está junto conosco, cuidando das nossas fraquezas, nos protegendo, nos conduzindo para o meio da verdade, Senhor. Senhor, nesse tempo também, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Nós agradecemos por toda essa comunhão que o Senhor tem nos permitido. Senhor, cuide de cada um de nós. Que o Senhor permita a graça necessária para cada um, para que nós possamos ser sustentados pela mão graciosa do Senhor, para que ninguém se perca, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa estar junto. Senhor, nossas igrejas que estão na dificuldade, que estão na tribulação, que o Senhor permita a maior graça e possa sustentá-los. Qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade, que o Senhor permita para que possam pregar o Evangelho de forma resistente, Senhor. De forma ousada, para que muitos espíritos possam receber a salvação e possam cumprir a sua santa vontade. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Que o restante do tempo o Senhor permita para que nós possamos viver para a sua graça. O Senhor permita essa oportunidade para fazermos o seu trabalho. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor nos ensina qual o caminho devemos percorrer. Senhor, nesse tempo também, toda a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, que nós, que nos tornamos em seus filhos, possamos compreender qual o caminho, qual o dever que deve ser feito. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다. 시온의
Tá, eu quero pedir duas coisas. Então, no domingo e na quarta-feira, da mesma maneira, antes do cântico, quando nós nos reunimos, já que nós nos encontramos faz muito tempo, os irmãos têm muito o que conversar, não é? Mas eu peço para que conversem com a voz baixa, de forma silenciosa. Então, porque enquanto eu estou ali antes de iniciar, me desculpe, mas eu toda hora fico blá, 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 dá para escutar tudo. Então, antes de começar o seminário, vamos ler a Bíblia de forma silenciosa. Eu também realmente acalmo meu coração. Realmente precisa criar um ambiente onde nós possamos realmente preparar o coração para ouvirmos a palavra. Mas se as pessoas que vieram pela primeira vez olharem para a nossa igreja e falarem: nossa, que igreja barulhenta, claro que é importante nós conversarmos de forma livres, mas pelas outras pessoas eu peço para que nós possamos ter um coração calmo, de forma silenciosa, possamos conversar. E mais uma coisa que eu quero pedir é que nós temos os irmãos que estão conduzindo, os irmãos ou as pessoas que estão vindo, então por favor, eu vejo que eles vêm até aqui na frente para ver se tem um lugar vago para ceder os lugares, não é? Mas com o coração de querer servir aos irmãos que estão vindo posteriormente, que vocês possam já ocupar as cadeiras da frente. Então, vocês irão fazer isso? Então, muito obrigado. Então, as pessoas que estão vindo depois não têm lugar para sentar. Então, sempre quando nós começamos o culto, o seminário, então é difícil nós locomovemos as pessoas que estão atrás para frente no meio do culto. Então, não tem lugar para eles sentarem. O que vão fazer, não é? Eles vão ter que ir lá para o centro de educação. E não podemos pedir para que eles se locomovam desse jeito, não é? Então, as pessoas que vierem primeiro, por favor, já vão preenchendo os locais da frente. E os irmãos que conduzem, por favor, já vão verificando os lugares vazios e já vai conduzindo os irmãos para frente, por favor. Então, no culto de domingo também, cada momento mais está aumentando o número de pessoas que estão vindo e não tem lugar para todos aqui nesse prédio, no salão do culto, no salão maior. Então eu peço para que vocês possam ter o coração de querer servir os outros irmãos. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Por favor, vamos ver Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4 ao 6 eu irei ler. Hebreus capítulo 11, versículo 4 até o versículo 6. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Vamos ler até aqui. Então, o seminário que se passou. Na última palavra eu preguei sobre o sacrifício de Abel e Caim. Ambos fizeram o mesmo sacrifício diante do Senhor Deus, mas o Senhor recebeu o sacrifício de Abel e não a de Caim.
Então isso se torna realmente um grande ensino para nós. Frequentamos a igreja da igual maneira, cremos em Jesus da mesma forma, mas algumas pessoas recebem do Senhor e outros não são recebidos do Senhor. Então, o que o Senhor recebe? A salvação. O Senhor ele não aceita o pecador. A única forma que o Senhor aceita o pecador é para ele receber a salvação, para ele ser salvo, receber a vida eterna. Então, o Senhor não receber o pecador, então quer dizer que o Senhor ele não quer aceitá-lo, porque ele não é digno diante do Senhor Deus. Então, se o Senhor Deus não aceita, ele se torna um homem perdido, um homem que vai para a falência. Tem as pessoas que creem e vão para o céu, e tem outras pessoas que mesmo crendo no Senhor, a fé está errada, então não é admitido por Deus, é por isso que eles vão para a perdição. Da mesma maneira, agora também é a mesma coisa. E é por isso. Então hoje iremos aprender sobre Abel e Enoque, que foram justificados pela fé. Então, Abel, que realmente agradou a Deus, e Enoque, que foi arrebatado pelo Senhor por conta da fé, ambos pela fé. Então, pela fé, não por suas obras, mas pela graça de Deus, Abel foi salvo e representa a todos os homens. Por que o Senhor não recebeu o sacrifício de Caim? Então, porque pelo seu suor, pelo seu esforço, pela sua dedicação, ele sacrificou, ofertou diante do Senhor os frutos da terra. Em Gênesis capítulo 3, Adão pecou e a terra foi amaldiçoada. Então começaram a nascer abrolhos, espinhos da terra. Então o homem precisava suar e esforçar do seu trabalho para que ele pudesse manter o mantimento. Então Adão pecou, é por isso que este mundo realmente ficou assolado. Surgiu espinhos, realmente surgem muito bem as ervas daninhas que realmente não são comestíveis. Mas aquelas que são comestíveis, ele precisa se esforçar, derramar seu suor para que possam viver. Então nessa terra amaldiçoada, os pecadores, para que possam viver, se esforçaram, se dedicaram. Então as coisas que saem dessa terra não tem como se tornar uma oferta para diante do Senhor Deus. Como em Oséias nós podemos ver, as coisas que são da terra, eles são adequados somente para o nosso corpo, mas não se torna uma oferta para o Senhor. Então é por isso que existem muitas pessoas que são assim ainda. Esforçam para frequentar a igreja, esforçam para fazer o trabalho voluntário, para fazer algo bom, para tentar conquistar uma justiça diante do Senhor Deus. Mas isso é um pensamento mundano. Por que o Senhor ele não recebe? Porque existe pecado. O pecado, mesmo que o pecador faça muitas coisas boas, coisas justas, não tem como perdoar os seus pecados com isto. Não tem como salvá-lo com o seu pecado. É por isso que realmente nos bens de Caim, realmente havia esforço, havia dedicação, mas não havia sangue. Sem derramamento de sangue não há expiação pelos pecados. Sem expiação pelos pecados não existe salvação. Então o Senhor, ele nos ter salvo. O Senhor não nos salva olhando para as nossas justiças, para as nossas obras. É por isso que Abel, ele preparou uma ovelha pequena, derramou o sangue, fez a oferta para o Senhor. Então Abel deu uma melhor oferta do que Caim pela fé. Então realmente melhor do que as coisas dessa terra, ele ofertar realmente a ovelha, o cordeiro, as primícias das ovelhas da terra, realmente foi melhor, porque o Senhor, ele vendo o sangue, passou-se o julgamento, quer dizer que como a Páscoa. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, não é por sangue de bois ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Então o Senhor Jesus Cristo,
que não tinha pecado, ele realmente entregou a si mesmo, derramou seu sangue precioso e foi para diante do Senhor para que nós pudéssemos ser recebidos pelo Senhor. Então todas as religiões do mundo têm algo que precisa se esforçar para se dedicar, para que possa ser abençoado, para ir para um lugar bom, para receber algo bom. Todas as religiões de igual forma pregam a mesma coisa. Mas na Bíblia já disse que o homem não, pelas suas obras, não tem como ir diante do Senhor Deus. Então nós, realmente, nossa própria justiça como os trapos da imundícia. Então realmente não quer dizer somente a justiça realmente do homem, mas o pecador, ele faz a bondade, ele tem a justiça, mas isso é o quê? Uma hipocrisia, quer dizer que é uma justiça que está mergulhada no pecado, não é recebida pelo Senhor Deus. Então o que é que preciso fazer? Então Cristo, que não tem pecado, realmente ele veio como um cordeiro na cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue precioso por nós. Por ter derramado seu sangue precioso por nós, através desta justiça, o Senhor, ele, para nos salvar, realmente ele escolheu essa forma, este método. É por isso que em Romanos capítulo 3, nós podemos ver que pelo Senhor Jesus que está em Deus, nós, sem nenhum preço a ser pago por nós, realmente fomos justificados. Em Romanos capítulo 4 até 8, nós podemos ver que aquele que trabalha, realmente ele não recebe como graça, mas recebe como dívida. Se ele trabalha, não é graça. Então ele recebe algo de graça, realmente ele pode receber de graça, porque quer dizer que não foi pelas suas próprias obras. Quer dizer que o Senhor imputa isso como justiça. Então o Senhor morreu pelos pecadores deste mundo que não tinham essa justiça. Então o Senhor, ele permitiu essa graça, e para todos aqueles que recebem a graça do Senhor, creram nele, realmente podem ser salvos. Quer dizer que pela fé, realmente eles têm essa justiça diante do Senhor. Então o Senhor, ele não olha para nossas obras e nos diz que somos justos, mas pela graça do Senhor, quando nós cremos nessa graça, o Senhor, ele imputa isso como para a justiça. Então realmente Adão não ter crido no Senhor Deus, isso era pecado. Então o Senhor, ele disse para não comer do fruto que faz conhecer o conhecimento do bem e do mal, mas o que o diabo disse? Não, você não vai morrer, você pode comer. Então se ele cresce nessa palavra do Senhor, como é que ele iria comer? Ele não teria comido. Mas o diabo, ele disse, não, você não vai morrer. Se você comer, você vai ter sabedoria, você vai ser como Deus. Então ele deve ter dito, nossa, então realmente eu não vou morrer comendo aquilo. O problema é que não era isso. O problema não é comer ou não comer. O problema é que se torna pecado por ter desobedecido diante do Senhor Deus. Porque realmente ele desobedeceu diante do Senhor Deus, isso se torna pecado. Então agora realmente pelo Senhor Jesus, realmente nós compreendemos essa graça. Então realmente através de crer nisso se torna a nossa justiça. Então realmente nós, sem nenhuma obras para a justiça, fomos justificados. Então quer dizer que há 3.000 anos atrás, Davi, ele já havia dito. Então realmente foram encobertos os seus pecados. Então realmente, quando esse pecado já não é mais imputado pelo Senhor, realmente ele é bem-aventurado. Então nós podemos dizer que o Senhor, ele cobriu pelo seu sangue os nossos pecados. O Senhor não está vendo mais nossos pecados. O Senhor, ele realmente recebeu aquele homem pela sua graça. Então esse homem é bem-aventurado. Então nós compreendemos a graça do Senhor, nós recebemos a salvação, nós fomos imputados para a justiça. Então é por isso que nós todos recebemos esse perdão dos pecados, quando nós cremos nisso. Ao crer, isso é imputado como justiça. Então é por isso que nós todos, pela remissão do sangue do Senhor Jesus, nós fomos salvos, sem nenhum valor a ser pago por nós. Então, assim como Abel, realmente nós somos pessoas que precisamos depender do sangue do Senhor e recebemos essa justificação no Senhor. Como em Romanos capítulo 2, versículo 13 em diante, nós podemos ver, realmente nós tínhamos esforço, mas não com sabedoria, mas não com conhecimento. Quer dizer que nós realmente não nos sujeitamos à palavra do Senhor Deus. Então, naquele tempo, o povo de Israel, eles tinham o esforço diante do Senhor Deus. Eles se esforçavam para cumprir os 10 mandamentos,
guardar o sábado, se esforçavam, eles tinham o próprio esforço. Mas eles não seguiram o conhecimento. Que conhecimento é esse? É não conhecer a graça de Deus, a justiça de Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele já havia escolhido o método, a maneira do homem se salvo, que é somente através do Senhor Jesus que os homens, pela graça de Deus, podem ser justificados. Quer dizer que não crendo nesta verdade, não conhecendo esta verdade, eles não conheceram a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça. Quer dizer que a justiça do Senhor Deus é aquela que realmente você é justificado sem nenhuma obra, sem nenhum preço a ser pago por si. Então eles pensam que eles precisam fazer alguma coisa, que eles precisam dedicar em alguma coisa, que o Senhor Deus vai salvá-lo. Então o homem que estabelece sempre a sua própria justiça, e ele não se sujeitou realmente à palavra do Senhor Deus, com esforço, realmente. Da mesma maneira que ele se esforça para realmente ser salvo, ele com esse mesmo esforço, com esse mesmo zelo, ele não se sujeitou à palavra de Deus. É por isso que o povo de Israel negou o Senhor Jesus, o Salvador. Então, algumas pessoas, realmente aqueles que são judeus, que cumprem a palavra do Antigo Testamento, cumprem as leis, os mandamentos. Então, é por isso que na Bíblia já diz que não havia nenhum homem para ser justificado pelas obras da lei, porque eles realmente já decaíram da graça de Deus. Mas, se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, então, alguma pessoa realmente olhando que pregue um outro Jesus que vocês não têm recebido, realmente dê um outro Espírito, faça receber um outro Evangelho, realmente vocês recebeis muito bem. Então quer dizer que as pessoas que não foram enviadas pelo Senhor Deus, eles dizem que pregam a palavra do Senhor Deus. Tem essas pessoas no Antigo Testamento, que são os falsos profetas também. No tempo do Senhor Jesus também era a mesma coisa. No tempo dos apóstolos e hoje em dia a mesma coisa. Então realmente é através dessa graça da palavra do Senhor, realmente sem ser o Senhor Jesus, sem ser essa salvação, eles pregam outra coisa. Jesus é Jesus, mas é outro Jesus. Então falando de outra maneira, como nos tempos de hoje, é um Jesus falsificado, pirata. Então realmente crê em Jesus e assim realmente será salvo. Então realmente você pode receber a salvação, mas tem muitas pessoas que creem em Jesus que não dá a salvação. Então esse Jesus é outro Jesus. Eles pregarem outro Jesus, eles realmente derem um outro Espírito. Então realmente eles falam, nós cremos no Espírito Santo, mas não é Espírito Santo, receberam o demônio e acham que receberam o Espírito Santo. Então vocês sabiam disso? Realmente são pessoas que recebem outros espíritos, que não é o Espírito Santo. O outro espírito é o diabo. Então quando recebem um outro evangelho, evangelho é evangelho. Então, mas conforme a Bíblia, não é o evangelho da Bíblia, mas é um outro evangelho. Quer dizer que eles aceitam muito bem sobre isso. Então, se nós olharmos as coisas falsificadas, piratas, elas são melhores do que as coisas originais. Por quê? São mais acessíveis. As coisas falsas, elas parecem melhores, mais bonitas, chamativas. Os originais também, realmente as obras-primas, tem um original e tem um falso. Mas hoje em dia o falso parece muito bom. Claro que passando o tempo, falso realmente vai ser descoberto que é um produto falso, mas as pessoas elas são enganadas nisso. Então, se nós olharmos na igreja de Corinto também, eles acreditavam em outro Jesus, outro evangelho, já que havia essas pessoas, o apóstolo Paulo disse essas palavras. Então, eles seguiam outro Jesus, outro evangelho. E quem são essas pessoas que pregam essas coisas? Então, em 2 Coríntios capítulo 11... versículo 14 em diante, nós podemos ver que eles são o que? Falsos apóstolos, que foram enviados do Senhor. Quer dizer que eles realmente pregam enganações. Então quer dizer que eles vêm e realmente se mascaram como apóstolos do Senhor. Eles enganam as pessoas, eles usam a aparência, o externo. Então isso não é algo estranho. Então, até o diabo, ele se enfeita como o quê? Se transforma como um anjo da luz. Se Satanás aparecesse como Satanás, quem iria recebê-lo? Então, se todas as pessoas dizem satanistas, as pessoas acham que eles são como demônios, têm os olhos assim afiados, com chifres, pensam em demônios, não é? Mas
O diabo, quando ele aparece para as pessoas, ele aparece como o anjo da luz, de forma mansa, calma. Então, o Lúcifer, que se corrompeu, ele era o anjo mais belo de todos. Mas ele realmente foi contra o Senhor, é por isso que ele foi expulso. Então, realmente, ele, quando foi expulso pelo Senhor, realmente ele se tornou nesse demônio. Mas, agora o que ele faz? Ele se transforma como um anjo tão agradável, admirável, bom. Ele se manifesta como se fosse algo tão bom. Então, se nós olharmos para os caloteiros, estelionatários, eles falam muito bem com você. Eles falam como se eles fossem melhorar a sua vida como um todo, como se fosse conseguir muito dinheiro para você se você investir nisso. Falando, você não precisa trabalhar muito, tem maneira de você ganhar dinheiro fácil, eu vou te ajudar. Então, as pessoas se atentam e gostam de ouvir essas coisas. É por isso que as pessoas são enganadas. Então, vocês sabem como o diabo ele é tão realmente sábio. Então ele realmente vai e se enfeita como um servo da luz. Mas isso é mentira. Então quer dizer que realmente o que? Ele vai usar as obras. As obras levam ao inferno, não levam ao céu. As pessoas que seguem esses falsos profetas são as pessoas que vão para a perdição. Realmente não sei quantas pessoas tem iguais a essas. É por isso que em Gálatas capítulo 1, realmente as pessoas que seguem outro Jesus, que seguem outro evangelho, são as pessoas que irão receber essa perdição, a maldição diante do Senhor. Então é por isso que realmente neste mundo as coisas horripilantes, as coisas malignas, as pessoas enganam, matam, roubam. Se nós olharmos todas essas coisas, realmente tem as pessoas que fazem essas coisas malignas demais. Nós também tem estelionatários que são bons, que parecem agradáveis, que parecem realmente diabos santos. Quer dizer que o diabo que vê um formato santo, ele fala, nossa, você precisa servir a Deus, você precisa fazer boas obras, você precisa receber o evangelho. Ele fala tudo de bom, mas falta a coisa mais importante. É outro espírito, é outro evangelho. Então é por isso que se for um pouco diferente, vai para o inferno. Entenderam? É por isso que se nós olharmos para Caim, Caim não sabia, não conhecia a justiça de Deus. Então, realmente, como o Senhor ele recebe o justo, ele não sabia disso. Abel, pela fé, o sacrificou a Deus. O que ele sacrificou? Realmente ele soube qual era a graça da salvação do Senhor para com os pecadores. Então, Adão e Eva, quando eles pecaram no jardim do Éden, o Senhor realmente matou um animal, derramou seu sangue, usou essa pele para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Então, da mesma maneira, o Senhor mostrou antecipadamente que o Senhor Jesus haveria de morrer para encobrir nossos pecados. Realmente, Abel conseguiu compreender isso, mas Caim não compreendeu. Quer dizer que isso é um conteúdo realmente muito importante para que nós possamos saber. Nós olhamos em Gênesis capítulo 4. Realmente, Abel, pela fé, ele foi justificado. Ele é um homem que manifesta as pessoas que foram justificadas pela graça. Então, nós podemos ver aqui Enoque também. Então, a palavra que eu já preguei na semana passada, eu preguei sobre a fé de Abel. Mas o tema que eu quero pregar hoje é sobre Enoque. Então nós, como Abel, realmente pela fé, recebemos o testemunho de sermos justos. Então se olharmos o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Então nós compreendemos somente a graça do Senhor. Pela graça nós recebemos esse testemunho de sermos justos. Não temos pecado. Realmente como pessoas santas que cumprem todo o mandamento. Nós somos justos. Quer dizer que isso é salvação. Então como um cântico, um pecador como eu receber o perdão. Realmente agora estou diante do Senhor e recebi toda a justificação. Então quer dizer que um pecador como eu agora recebi o perdão diante do Senhor. Foi justificado pela fé. Quer dizer que realmente, concluindo pelo sangue do Cordeiro, Senhor Jesus, nós fomos justificados. Quer dizer que nós, realmente como Abel, recebemos esse perdão diante do Senhor.
recebemos o quê? A salvação pela fé, não pelas obras. Então é uma graça que o Senhor está nos dando gratuitamente, nós somente precisamos aceitar pela fé. Então se nós olharmos o versículo 5 também. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes essa transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, pela fé, Enoque não viu a morte, foi transladado. Em Gênesis capítulo 3, após Adão ter pecado contra o Senhor lhe disse que realmente viestes do pó e ao pó retornarás. É por isso, se nós olharmos em Gênesis capítulo 5, mostrou realmente todos os descendentes da árvore genealógica de Adão. Tal pessoa morreu, tal idade morreu, tal idade morreu, com tal idade morreu, com tal idade morreu. Mas se olharmos em Gênesis capítulo 5, realmente Enoque, ele andava com Deus, mas Deus o levou. Então realmente ele não foi achado mais na terra. Então é um conteúdo realmente surpreendente, que assusta. Porque fala, morreu. Mas Enoque, ele foi levado pelo Senhor. Então, Enoque e Elias foram os dois únicos que foram tomados pelo Senhor. Então, realmente, eles não apareceram mais, eles foram levados pelo Senhor para o céu. Então, pela primeira vez, nós podemos ver que o Senhor, através de um acontecimento real, um homem pode entrar no reino de Deus. Através de Enoque. Nós podemos ver que o homem, ele se criado conforme a imagem do Senhor, não é para viver algumas dezenas de anos dessa terra e morrer. Mesmo que você viva centenas de anos, realmente não foi feito para que você vivesse nessa terra. Realmente você estar vivendo neste mundo realmente é um preparo para você entrar no reino eterno diante do Senhor Deus. Então, Adão, ele pecou e ele falhou nesse primeiro teste diante do Senhor. Todos os descendentes de Adão nasceram como pecadores. Então agora realmente o Senhor, ele permitiu o seu planejamento, a salvação, onde o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu como propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que ele permitiu essa graça para que nós pudéssemos ser salvos. Através dessa graça, nós fomos salvos. Nós nos tornamos em filhos verdadeiros diante do Senhor Deus. Obtivemos esse testemunho de nos tornarmos em povo do Senhor Deus para entrarmos no seu reino. Quer dizer que este mundo é um tempo de preparo. Então o Senhor, ele veio para nos salvar e nós viemos para receber essa salvação. O Senhor Jesus, ele veio neste mundo para nos salvar. E nós, salvos pelo Senhor, agora podemos entrar no seu reino. Então, esse é o objetivo de nós termos vindo ao mundo. Então não é para passarmos algum tempo neste mundo e assim morremos. Realmente, claro que neste mundo existem coisas boas, difíceis. Mas o Senhor, ele não nos criou de qualquer maneira só simplesmente para morrermos e sermos largados neste mundo. Na Bíblia está escrito de forma exata. Realmente nós, pela graça do Senhor, realmente fomos salvos diante do Senhor. Quer dizer que nós, realmente, para que pudéssemos entrar no reino do Senhor, para vivermos a eternidade com o Senhor Jesus veio para morrer por nós neste mundo. Então é por isso que Enoque, realmente após receber a salvação, realmente o que é que ele precisa fazer? Então ele é um homem que mostra realmente de forma representativa para todos o que deve ser feito. Então se nós olharmos aqui, no versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Realmente, nascendo neste mundo, poderia viver pecando neste mundo e receber o juízo e ir para o inferno, não é mesmo? Mas este homem que merecia ir para o inferno, ele recebeu a salvação e se tornou um homem que agrada a Deus. Pensem só nisso, isso é algo incrível. Uma pessoa que consegue agradar
a Deus. Os pais dão à luz aos seus filhos, os filhos crescem. Quando os pais eles criam os filhos, realmente quanto esforço, sacrifício, realmente é preciso ser imposto para que o filho possa crescer, não é mesmo? Precisa criar um filho para conhecer essa dificuldade. Então realmente você precisa agradar a esses pais que fizeram você nascer, que te criaram. Então o Senhor Deus ele disse para honrarmos os nossos pais. Aparecem várias palavras em Provérbios também, em Salmos para nós honrarmos e agradarmos aos nossos pais. Nós precisamos servir aos nossos pais que realmente nos criaram, que nos fizeram crescer. Então quer dizer que o Senhor, Ele morreu por nós, Ele nos salvou. Da mesma maneira, realmente nós precisamos agradar a este Senhor, a este Pai. É algo lógico. Isso é algo especial? Não, isso é algo lógico a ser feito. Então, toda essa graça que o Senhor tem feito por mim, Jeová tem feito por mim, como irei retribuir? Realmente não é algo grandioso que eu preciso fazer. Eu preciso somente agradar a Deus. Antigamente, realmente nós éramos pessoas malditas que mereciam receber o juízo, o castigo diante do Senhor Deus, que rejeitamos a graça do Senhor. Mas agora, após recebermos a salvação do Senhor, o restante das nossas vidas é para a glória, para retribuir a vontade do Senhor Deus. Não podemos mais viver para entristecer ao Senhor. Então, se nós olharmos assim, realmente os filhos eles precisam agradar os pais, não importa o que eles façam. Mas eles vão e tormentam os pais, desobedecem, dão tristeza, dores aos corações dos pais. Realmente colocam um prego no coração dos pais. Como pode uma coisa dessas? Realmente ele nasceu pela graça dos pais. Então quer dizer que realmente nós, pela graça do Senhor, estamos vivos diante do Senhor. Nós somos pessoas que precisamos entrar no reino do Senhor Deus. Realmente nós precisamos agradar ao Senhor, nós precisamos viver conforme a sua vontade. Isso é algo lógico a ser feito. Então, mas como é que nós podemos realmente agradar ao Senhor Deus? Então vamos procurar a palavra de Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Palavra de Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Enoque, ele andou com Deus. Andou com Deus. O que significa andar com Deus? É viver com Deus. Indo a um caminho, sabe, aquela pessoa que está te acompanhando, se ajudam, cuidam um do outro, consolam um ao outro, se tornam a força um pelo outro. Então, antes de receber a salvação, realmente estava perdido, longe do Senhor. Mas após receber a salvação, realmente a vivência de andar com o Senhor. Então, isso é vida de fé. Então você está longe do Senhor Deus, uma vez na semana vem para a igreja e fala: ah, Senhor Deus, você estava bem? Passou bem? É assim? Fala: Senhor, como é que foi a semana? Eu vim te dar as saudações, eu vou cantar um cântico para você. Ele vai falar: ó, Senhor, eu vou cantar essa música aqui, tá? Senhor, ó, na próxima semana nos encontramos de novo, tá bom? Claro que não tem pessoas que fazem isso, mas não deve acontecer uma coisa dessas, não é mesmo? Então sempre acordado ou dormindo, nós precisamos estar junto do Senhor. Então algumas pessoas realmente olhando para isso. Então eles falam: ah, eu vou morar no meio da montanha, sozinho, ou louvando, orando. Então eu vou andar com Deus assim, porque eu vou estar mais próximo do Senhor. Não, não é assim que você se aproxima de Deus. Como no versículo 23 já vimos. Versículo 23. Vamos ver a partir do versículo 22 primeiro. E andou Enoque com Deus. Vamos ler primeiro o versículo 21. Eu acho que é mais apropriado.
E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Enoque ele viveu bastante tempo nesse tempo, porque não era o tempo do dilúvio. Ele teve um filho chamado Matusalém. Matusalém é um dos homens que mais viveu. Realmente, depois que ele teve a Matusalém, ele viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Então ele teve essa vivência na família, ele se casou, viveu em família, ele criou seus filhos e filhas. Ele viveu como as pessoas do mundo. Ele fez as coisas como as pessoas do mundo, mas andou com Deus. Ele não foi uma pessoa que se isolou da sociedade, não é uma pessoa que se privou das coisas e disse, Senhor, eu vou viver aqui isolado do Senhor. Não, não foi isso. Ele viveu trabalhando, seja os negócios dele, qual seja o trabalho que ele fez. Realmente teve uma maneira dele viver, mas realmente ele viveu andando com Deus. É por isso. É por isso que em Salmos 116 também, realmente o Senhor, realmente ele nos resgatou da morte, da alienação. Realmente o Senhor ele me resgatou do tropeço. Quer dizer que o restante da minha vida, realmente eu andarei perante o Senhor. Então eu sempre andarei perante o Senhor. Então realmente antes do povo ele pecar, realmente vivia junto do Senhor. O homem antes de pecar no jardim do Éden vivia conversando com o Senhor Deus. Mas após o seu pecado, ele realmente partiu, se despediu de Deus. Mas agora ele voltou para o Senhor. Então o filho pródigo, como estava longe do Senhor, agora ele voltou. Realmente ele precisa andar com o Pai. Então, como em Mateus capítulo 1, realmente versículo 21 em diante, nós podemos ver que realmente o anjo foi para José e disse, realmente a sua mulher Maria terá um filho, realmente ele dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Salvador. Jesus, the Savior. Quer dizer que Jesus, o Salvador. Jesus é the Savior, o Salvador. Então, o nome Jesus significa Salvador. Então quer dizer que ele é o meu Salvador. É a mesma coisa. Em Mateus capítulo 23 ele diz, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então o Senhor Jesus é o Salvador. Por que ele nos salva? Para nós estarmos com Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele fala, vamos nos encontrar nos céus. Quer dizer que desde o momento que recebemos a salvação até entrarmos no reino dos céus, o Senhor Deus estará conosco. E é por isso que nós precisamos crer nisso. É por isso que em Êxodo, capítulo 29, versículo 45 e 46, então o Senhor Deus realmente tirou o povo de Israel do Egito, enviando Moisés com as 10 pragas, fez passar pelo Mar Vermelho. E depois disso, o Senhor Deus, como prometido para Abraão, os conduziu para a terra de Canaã. Então quer dizer que o Senhor, ele mostra uma imagem, uma sombra do Senhor Jesus ter nos resgatado e ter nos levado para o céu. Então o Senhor, agora no deserto, o que ele disse no versículo 45? E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Então, qual é o objetivo do Senhor ter resgatado o povo de Israel daquele meio? Para os salvá-los, para andar, para habitar no meio deles. Até que eles pudessem entrar na terra de Canaã, o Senhor esteve no meio deles. O Senhor os protegeu, o Senhor os conduziu. Então, após o Senhor nos ter salvo, até que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele nos conduz. Nós precisamos saber dessa verdade. Então, é por isso que para que nós possamos andar junto do Senhor, nós precisamos saber que o Senhor, ele está junto de nós. Então, quando nós recebemos a salvação, no que nós cremos?
é que o Senhor ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós. Quer dizer que por esta fé nessa palavra nós recebemos a salvação. Quer dizer que por esta graça nós recebemos a salvação. Quer dizer que isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Então no que nós precisamos crer após recebermos a salvação? Em Gálatas capítulo 3, realmente nós temos recebido o Espírito Santo. Foi pela lei ou foi pelo ouvir da fé? Então quer dizer que conforme a palavra do Senhor, realmente nós ouvimos da palavra do Evangelho do Senhor. Quer dizer que assim ao ouvirmos e cremos, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz crer. O Espírito Santo não somente nos faz crer e parte, mas realmente ele nos faz crer e permanece no meio de nós. Quer dizer que realmente quando nós recebemos a salvação a partir daquele dia, realmente o Senhor estará no meio de nós e nós estaremos com o Senhor. Quer dizer que o Senhor está dentro de nós. Quer dizer que o Senhor que realmente morreu pelos nossos pecados, realmente agora ele está dentro de nós. Então mesmo você não sabendo que o Senhor está contigo, ele está contigo. Realmente você precisa crer nisto. É por isso que em Efésios capítulo 3, realmente nós já vimos, realmente o Senhor, ele estará no meio do nosso coração. Nós precisamos crer nisto. Então nós não somente cremos que o Senhor ele perdoa nossos pecados, mas precisamos crer que o Senhor ele está junto conosco. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, nós precisamos realmente examinar-nos para ver se estamos na fé. Realmente não sabeis que Cristo habita em vós? Então provai-vos a vós mesmos. Então, no que é que nós cremos? Nós cremos que o Senhor ele nos salvou, que o Senhor ele está no meio de nós. Porque se não é assim, realmente nós somos o quê? Abandonados, nós somos órfãos. Em Romanos capítulo 8, realmente da mesma maneira, quem não tem o Espírito de Deus realmente não é de Cristo. Então realmente uma pessoa que recebeu a Cristo, nós chamamos de cristão, de Christian em inglês, não é? Em nossas palavras, quer dizer o que? Aquele que é de Cristo, aquele que faz de Cristo, faz parte de Cristo. Aquele que tem Cristo que vive nele. Tá, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é a mesma coisa. Ele está em nós. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que ele está naquele meio. Então falará, Senhor, realmente você está tão lá longe, longe, longe de nós. Como é que nós podemos andar com o Senhor se ele está tão longe? Então eu preciso pegar o avião e ir para o Senhor ele precisa vir lá de longe para nós. Tem outras pessoas que vão para o meio da montanha e falam, Senhor, e começam a gritar. Então será que o Senhor vai fazer o quê? Ei, o que você quer falar para mim? Vai ser assim? Realmente está tão longe um do outro que precisa gritar assim para ouvir? Não é assim. Então realmente no meu coração, por dentro do meu coração, tudo que eu penso, o Senhor ele já sabe. Sempre junto do Senhor. Então, realmente como isso é bom. Então Senhor, Jesus, o meu Senhor realmente está dentro do meu coração. Eu somente me satisfazo só com o meu Senhor. Então mesmo que eu não tenha nada, se eu tenho o Senhor, eu me satisfaço. Então mesmo que eu tenha todo este mundo, se eu não tiver o Senhor, o que acontece? O que vocês acham? Então realmente o Senhor ele está junto comigo, é fé. Então realmente agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então antes, então realmente dormir ou acordar era o meu pensamento, meu desejo, realmente minha vontade, a minha maneira, realmente está cheio de si. Se não for pela sua própria vontade, ele diz, eu estou morrendo. Ele cai na sua própria tentação, ele fala, eu estou morrendo. Como assim? Estando pobre, eles reclamam. Porque os outros, já que eles não me reconhecem, eu estou na tristeza? É assim? Apóstolo Paulo, realmente, olhem só, quanto ele sofreu. Ficou nu, realmente tremeu de frio, realmente passou pela fome, por sede, quase morreu várias vezes, foi torturado. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo ele teve o quê? A alegria, o agradecimento diante do Senhor. Ele foi para pregar para a igreja de Filipe e realmente sofreu, ele foi torturado, ele quase morreu.
Ele estava acorrentado, estava nas masmorras, realmente cheirando mal, mas o que ele fez? Será que ele chorou? Será que ele implorou diante do Senhor Deus? Ele orou e louvou. Pelo nome do Senhor, pelo prêmio do Senhor. Ele agradeceu. Senhor, eu agradeço por ter me dado a oportunidade de sofrer com o Senhor. Então os apóstolos também, realmente, eles se agradaram de sofrerem, de serem dignos de fazerem tal pelo Evangelho do Senhor. Então, pessoal, realmente nós estamos neste mundo. Realmente todas as coisas parecem que estão funcionando muito bem. Vivemos uma casa boa, comemos de coisas boas. Será que isso é uma alegria para nossas vidas? Vocês se tornam infelizes porque vocês não sentem isso? Então vocês realmente desejam tanto o que as pessoas do mundo têm? Claro que é bom se nós tivermos essas coisas, mas mesmo não tendo, tudo bem. Tendo está bem, realmente não tendo está bem. É por isso que o Senhor às vezes ele nos dá e ele nos toma. O Senhor ele nos enriquece e nos empobrece. Então o povo de Israel, realmente eles comeram de maná no deserto. Então, o Senhor rachou as pedras, as rochas para dar água. Tem vezes que o Senhor Deus os deu sede para ver o que eles iriam fazer. Se o Senhor dava alguma coisa para eles, eles realmente louvavam, dizendo, nossa, muito bom, o Senhor Deus nos deu. Mas se o Senhor Deus não dá, eles reclamam, falando, nossa, por que nos tirou do deserto para nos matar? E eles reclamavam, murmuravam. Então, quando que vão amadurecer? Realmente, durante 40 anos foram levados assim pelo Senhor de um lado para o outro. Então, se der, realmente precisa agradecer por ter recebido. Se não receber, precisa estar agradecido porque o Senhor está junto deles. Então o Senhor Deus, ele nos deu todas as coisas. Então o Senhor, ele deseja mais do que nos dar. Realmente é que nós possamos obedecer na falta, no sofrimento, na dificuldade. O Senhor Deus, eu acredito que ele se agrada bem mais nessas hipóteses. Realmente isso tem bem mais valor. Então todas as coisas se derem realmente bom, tiverem resultado. Ah, Senhor Deus, por que você me abandonou então? Senhor Deus te abandonou? Então mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, realmente o Senhor ele estará comigo. Realmente às vezes ele nos deixa nos pastos verdes, às vezes ele nos deixa realmente no vale da sombra e da morte, mas mesmo assim o Senhor ele está conosco. Então a vivência de andarmos com o Senhor. Se olharmos em Tiago capítulo 4, realmente nós precisamos estar perto do Senhor. Porque assim o Senhor realmente estará perto de nós. O que está perto? Realmente quando você crê que o Senhor está perto, o Senhor está realmente verdadeiramente perto de nós. Então o Senhor ele está tão perto de nós, mas não conversa com o Senhor. Não sabe que o Senhor está ali. Realmente como o Senhor ele irá se entristecer por nós? Realmente precisa agradecer ao Senhor. Precisa crer que o Senhor está junto. Então o Senhor Deus, ele se agrada disso. Então o Senhor Deus, ele não se agrada por nós fazermos algo impressionante, algo grandioso. Isso nós fazemos quando podemos. Se nós não podemos fazê-lo, realmente seja na tristeza, seja na felicidade, seja na dificuldade, seja na prosperidade, o Senhor ele está conosco. Precisa crer nisto. Tá, a vivência de obediência, de andar com Deus. Isso agrada a Deus. Se olharmos em Salmos 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Então eu estou rapidamente querendo pregar. Então, mas vamos procurar a Bíblia todos juntos. Vamos procurar. Salmos 73, versículo 28. Vamos procurar todos juntos. Salmos 73,
versículo 28. Vamos ler todos juntos. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então, bom é aproximar-me de Deus. Então, as coisas deste mundo têm isso, tem aquilo, isso é bem-aventurado ou não é? A melhor bênção é estar próximo de Deus. Eu estar próximo de Deus é a maior bênção. Quando eu estou próximo de Deus, o Senhor Deus, Ele se aproxima de mim. Nós estamos próximos de Deus, mas nós não sabemos que estamos próximos. Então, mesmo o Senhor, parece que o Senhor Deus está quieto, mas não, o Senhor Deus está longe. Eu estar próximo de Deus é bom. Eu preciso ter o Senhor realmente como o meu descanso. Realmente eu estar próximo do Senhor. Qual é a maior bênção que nós podemos ter? Então realmente é o desejar as coisas de comer, beber, viver bem neste mundo. É o quê? É que você e a sua casa será salvo. Então você e a sua família irão receber a salvação. Seu amigo irá receber a salvação. Seu vizinho será salvo. Quer dizer que através dessa pessoa realmente o trabalho da salvação pode acontecer. Realmente isso não é a maior bênção? Então quando nós estamos próximos do Senhor, realmente essa imensa bênção do Senhor irá se manifestar em nós. Então, ao meu redor irá acontecer as pessoas que irão ser salvas. Cada momento mais estaremos próximos do Senhor. Aqueles que estão próximos do Senhor é aqueles que realmente podem anunciar todas as coisas de Deus. Então uma pessoa que está próxima do Senhor Deus, a boca dele começa a formigar. Gosta tanto que precisa falar, a graça de Deus é assim, isso é de Deus, realmente o Senhor Deus como permitiu a bênção para a minha vida. Vai contar as coisas. Como em Salmo 66, versículo 16. Vinde e ouvi todas as coisas que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Tá, é por isso que realmente essa vivência de andar com Deus. Vamos procurar Apocalipse. Palavra de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 21. Vamos ver o versículo 1. Vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, no novo céu e nova terra, o que é? Realmente nós precisamos ver o novo céu e a nova terra. É onde o Senhor ele está com todo o povo. Nós iremos habitar no tabernáculo de Deus. É o santuário de Deus. E dentro daquele santuário nós estaremos vivendo junto do Senhor. Então realmente o Senhor, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então nesse único versículo nós podemos ver, olha quantas vezes aparecem, 3 vezes dizendo que Deus estará com os homens. Então o reino dos céus é onde Deus está junto de nós. Naquele tempo nós iremos viver vendo o rosto do Senhor. Então indo para o céu, muito bom, mas o Senhor não está ali. Se o Senhor que nos salvou não está ali, será que isso vai ser bom? Então, já que o Senhor está ali, é o reino dos céus. É um lugar de glória. É um lugar de felicidade para a eternidade. Então o Senhor ele esteve junto conosco. É por isso que Ele limpará os seus olhos de toda lágrima. Então vamos pensar. Nós derramamos muita lágrima naquele mundo, não é? Antes de recebermos a salvação, choramos. Depois da salvação, choramos demais. Sofremos demais. O Senhor irá limpar as nossas lágrimas.
Então lá não há morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Lá não existe despedida, tristeza. Lá não existe motivo para derramarmos lágrimas. Não existem estelionatários, não existem ditadores. Nós iremos viver para a glória do Senhor, para a eternidade. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe morte. Então o Senhor ele nos salvou para nos dar aquele reino dos céus. Agora nós iremos entrar naquele reino. Nós daqui a pouco iremos para esse reino. Só precisamos aguardar um pouco mais. Pessoal, as coisas deste mundo, que daqui a pouco irão desaparecer, não se preocupem com essas coisas. A nossa vida é como a névoa que desvanece. Irá desaparecer daqui a pouco. Então, realmente, as riquezas deste mundo, os desejos deste mundo, num piscar de olhos se passam. Então, realmente, chorar, realmente, ou ficar feliz com as coisas do mundo, não podemos ser assim. Nós temos o Senhor junto conosco. Nós precisamos agradecer. Nós temos a esperança eterna. Realmente, nós precisamos estar felizes na esperança. Realmente, qual seja o sofrimento, qual seja a dor que teremos, nós precisamos viver com o Senhor. Nós precisamos sofrer com o Senhor. Isso é a maior alegria. Então o Senhor ele se agrada disso. Então nós vimos para o reino do Senhor, para a eternidade, vivemos junto do Senhor. Para isso nós precisamos aprender a viver junto do Senhor nesta terra. E então assim, realmente para estarmos andando com Deus, nós precisamos crer que o Senhor ele está conosco. Ele sempre está conosco, onde quer que eu vá. Hoje, eu queria ir num lugar tão bom. Ah, mas com Deus eu não posso ir para esse lugar. Lá é um lugar que Deus não gosta tanto. Senhor, hoje descanse em casa, tá bom? Hoje o lugar que eu vou é um lugar que você não vai gostar. Então fique em casa, tá bom? Então o Senhor vai dizer o quê? Fala, tá bom, vai com cuidado. É assim? O Senhor vai dizer, eu também quero ir. Aonde você vai levar o Senhor? Hein? Vai para o clube de noite e começa a balançar? Então uma pessoa que anda com Deus precisa ir aonde Deus agrada. As coisas que Deus não gosta, eu não gosto. Precisa ser assim. O que é que vocês pensam? O que é que vocês querem fazer? Se olharmos em Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, uma pessoa que recebeu a salvação não precisa ter cobiça. Não se está dizendo para não ganhar dinheiro. Você precisa se esforçar e ganhar dinheiro, porque tem muito trabalho a ser feito. Então, agora nós estamos em 80 países diferentes. Então, são por volta de 170 missionários que saíram da Coreia. E tem muitos, inúmeros, realmente pastores daquele país. Realmente são centenas. Tá, a igreja no exterior. São 906 igrejas. Só no exterior. Então, realmente, a maioria desses países são em países pobres. Nós precisamos ajudar. Quem? Nós que recebemos a salvação primeiro. Para podermos pregar o evangelho. Se nós não auxiliarmos, não realmente ofertarmos para eles, como é que eles irão pregar? Realmente, eles estão na frente, depositando a sua vida para guerrear. Estão na frente, lutando na guerra, os soldados que estão na linha de frente. E se nós não fornecemos armamento, se nós não auxiliarmos, não demos o suprimento em todas as coisas, a comida, o que eles precisam vestir, se nós não fornecemos, suprimos os soldados, está dizendo para eles irem na linha de frente e morrerem?
Então sempre na retaguarda estão comendo, bebendo, não estão nem aí se estão em guerra ou não. Então o que vai acontecer com esse país? Então, pessoal, ao máximo, se possível, nós precisamos economizar e economizar, precisamos viver de forma humildes. O restante, tudo precisamos usar para o Evangelho. Lá no exterior, realmente alguns dias atrás, então eu recebi a mensagem pela internet que lá na América do Sul, em alguma região, realmente estava faltando dinheiro para construir a igreja, então eles pararam a construção. Então eles começaram a dizer, se conseguir mandar pelo menos um pouco mais de dinheiro para nós podermos construir, está faltando comida para os irmãos aqui. Então eles estão fazendo sopa, eles estão sempre fazendo sopa para comer. Então eles sempre fazem sopa, eles tiraram a foto e me mandaram. É sopa, sempre comem sopa em todas as refeições. Comem disso. Nós comemos coisas mais gostosas, mais caras, melhores. Nós sempre procuramos o do melhor. É bom comer. Mas precisamos pensar naqueles que não conseguem comer. Nossos irmãos, irmãs, nossos missionários. Então é por isso que tem um dever a ser feito. Então para aquele trabalho. Nós precisamos sofrer juntos. Quando tiver alguém chorando, nós precisamos chorar juntos. Tem alguém chorando ali, mas eu estou rindo ali, posso ficar assim alegre? Hã? Então nós todos temos o Senhor junto conosco. O Senhor disse que não irá nos desamparar. O Senhor irá nos ajudar. O Senhor é aquele que me auxilia. O Senhor está junto conosco. Realmente, o que isso significa? E também para andarmos com o Senhor está junto conosco, estamos dentro da igreja como o corpo de Cristo. Não é mesmo? Em Efésios capítulo 3, realmente nós já vimos realmente como o Senhor ele trabalha em todas as coisas que nós pedimos, realmente buscamos, pedimos, o Senhor ele trabalha dentro de nós. Ele está atuando no meio de nós. É por isso que nós, com um único coração, precisamos obedecer, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos esforçar pelo Evangelho. Realmente o Senhor ele trabalha no meio de nós. Então, é por isso que nós precisamos nos permanecer dentro dessa comunhão. Se nós partimos a comunhão, podemos fazer alguma coisa pelo Senhor? Então, eu não consigo fazer, mas nós podemos. Então, o Senhor ele trabalha no meio do rebanho que se chama nós. Então, como em João capítulo 12, realmente nós já fomos limpos pelas palavras que realmente vos tenho dito. Então, realmente eu sou o ramo e vós as videiras. Então, realmente, se permanecerdes em mim, muitos frutos podereis dar. Realmente, se não estiver em mim, realmente nada podemos dar o fruto, e nada podemos frutificar. Nós já vimos a videira, não é mesmo? Temos a videira, realmente o tronco, e ali temos vários caules, ramos ali crescendo ali do lado. Então, eu estou sozinho, nós estamos juntos, estamos todos unidos. Então o Senhor disse para nós permanecermos nele. Estais em mim. Quer dizer o quê? Nós precisamos permanecer nesse rebanho do Senhor. Ai meu Deus, eu não gosto da igreja. Tem pessoas que eu não gosto dentro da igreja. Tem pessoas que pedem coisas demais para mim. Eu não gosto. Eu vou orar sozinho. Eu vou estudar a Bíblia sozinho. Eu sozinho só preciso me dedicar sozinho. Vai fazer o que sozinho? Nós somos inseguros, somos imperfeitos, nos faltam muitas coisas, mas o Senhor está conosco. As pessoas que são imperfeitas, o Senhor Deus, ele efetua o seu trabalho perfeito. Então, mas sozinho, o que você vai fazer? Você precisa permanecer naquele meio para você ser utilizado pelo Senhor. Então, realmente, partindo vós de mim, realmente nada podeis fazer. Se nós saímos desse rebanho, não importa o indivíduo, ele não conta como nada, porque sozinho não forma uma igreja. Então, nós todos, para podermos entrar dentro da igreja, nós somos um rebanho. João 10:10, realmente nós precisamos ser um rebanho, nós precisamos estar em um único pastor. O pastor e o bispo das nossas almas. Nós precisamos permanecer nesse Senhor. O Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas dele dentro desse rebanho. Quando permanecemos ali dentro, nós recebemos a proteção do Senhor.
Nós recebemos a condução do Senhor. Quando nós permanecemos naquele meio, o Senhor ele trabalha no meio de nós. O Senhor ele trabalha através deste rebanho. Então é por isso que nós, para andarmos com o Senhor, nós não estamos sozinhos, nós precisamos estar dentro do rebanho. O Espírito Santo nos unificou e ele disse para nós usarmos a nossa força para mantermos essa união. Tá, algumas pessoas eles falam, eu não gosto disso, eu não gosto do fulano de tal, e vai sozinho, não aparece mais. Não sei onde ele foi. Tem um lugar para ir sozinho? Então realmente, como nós já vimos, nós temos mais de 200 igrejas no país, nós temos mais de 800 igrejas realmente no país. É claro que é bom irmos se nós tivermos nossa igreja naquele país, porque são a mesma igreja, nós temos a palavra. Mas não pode ir para um lugar onde não tem a nossa igreja. Alguma irmã, ela ligou para mim e disse, pastor, eu estou no aeroporto agora. Eu perguntei, aonde você vai? Ela falou, eu vou me mudar, eu vou imigrar para outro país. Eu falei, para onde? Ela falou, tal país. Eu perguntei, lá tem nossa igreja? Ela falou, não tem. Então para que você está indo? Para viver bem, para comer bem, ter trabalho. Então o que está falando? Cria o seu planejamento, fala, é um lugar bom para se viver. E no aeroporto, ela fala, eu vou ligar para o pastor. E liga, eu agradeço por ter ligado para mim. Mas isso é o quê? É um adeus? Realmente, meu Deus do céu. Por que as pessoas são assim? Por que são assim? Para que você vai para outro lugar achando que tem alguma coisa? Tem que ter a igreja, tem que ter trabalho a ser feito, tem que ter o serviço para pregar o evangelho. Com certeza, você deve ir. Mas para ter vida boa, sucesso, alguém me chamou, alguém me convidou. Quem te chamou para ir? É o diabo que te chama para ir? Mateus 28, 20. Antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele disse. Realmente vejam. Até que chegue o fim dos tempos, o Senhor ele disse que estará conosco. Junto conosco, dentro desse rebanho. O Senhor ele estará conosco. Através do Espírito Santo, o Senhor permanece conosco. Dentro desse rebanho, nós precisamos permanecer. E para andarmos com o Senhor, claro, que nós precisamos viver uma vida separada, discernida do pecado. É por isso que, segundo Coríntios, realmente nós podemos ver que realmente o Senhor ele já nos disse. Nós precisamos sair do meio deles, nós não podemos tocar nas coisas corruptíveis. Então nós que recebemos a salvação, somos separados, precisamos nos sair do meio deles, das pessoas do mundo, do pecado. Precisamos estar separados. Então, quer dizer que é para vivermos uma vida sem nenhuma relação com as pessoas do mundo, vivemos realmente lá no meio da montanha, lá no meio das montanhas, não é isso que o Senhor está dizendo. Então nós precisamos viver uma vida diferenciada daquele meio. Então nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos pessoas do mundo. Em João capítulo 15, realmente nós não somos do mundo, nós somos pessoas que fomos escolhidas pelo Senhor Deus, para entrarmos no seu reino, para vivermos para com o Senhor, para a sua glória, para o seu evangelho. Nós estamos dentro desse rebanho discernido diante do Senhor. Então, mas viver iguais às pessoas do mundo, se reúne com pessoas que não acreditam, vai, bebe uma, cantam, dançam juntos, fazem coisas nada a ver no mundo, e quando chega na igreja, finge que acredita muito bem, e depois, quando se encontra com as pessoas do mundo, vai e vive de novo daquele mesmo jeito. Você é o quê? Um morcego? É o que isso? O morcego não é nem um pássaro, não é nem um rato, é o que aquilo ali? Então precisa ser discernido. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 em diante, nós podemos ver que o Senhor ele já nos disse. Realmente, como o Pai é santo, nós precisamos ser santos em todas as nossas obras. Então o Senhor ele já nos disse, como eu sou perfeito, sedes vós perfeitos.
Então, como o Pai é perfeito, nós também, filhos, precisamos ser perfeitos em toda a nossa obra. Então quer dizer que nós somos o quê? Discernidos. Em todas as falas precisamos tomar cuidado. Realmente em nossas obras, nossas ações, realmente nós precisamos ser diferenciados das pessoas do mundo. Realmente as pessoas que estão indo para o céu podem ser iguais às pessoas do mundo? Não podem. Pensem bem se podem ser iguais. Então precisa ser discernido. Então nós temos uma vida diferente. Nós temos valores diferentes. Nós temos uma esperança diferente. Nós temos um objetivo diferente. Nós temos um modo de viver diferente. Tudo precisa ser diferente. Então isso é ser discernido. Então é por isso que agora nós todos em andarmos junto do Senhor. Como em Salmos 3, Provérbios 3, 6, realmente ele diz, realmente nós precisamos o quê? Sempre lembrarmos do Senhor no futuro. Nós em todas as coisas precisamos interferir, precisamos incluir o Senhor em nossa vida. Então realmente qual o trabalho que eu faço, algo novo que eu planejei, eu preciso orar para isso. Eu preciso verificar se é adequado diante do Senhor Deus. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso realmente interferir, pôr a Deus em minha vida. Em todas as coisas nós precisamos lembrar, nós precisamos admitir, reconhecer a Deus. Como em 1 Pedro capítulo 2, em todas as coisas que nós reconhecemos o Senhor, quer dizer que realmente precisamos lembrar que o Senhor está dentro de nós, quer dizer que quem admite que o Senhor está dentro da vida dele, realmente é aquele que precisa fazer conforme a vontade do Senhor Deus, é aquele que conversa com o Senhor. Então se o Senhor ele permite, eu recebo. Então se o Senhor Deus não permite, realmente não faço. Eu realmente preciso fazer o que o Senhor Deus ele se agrada. Qual é a santa vontade do Senhor Deus? Então realmente nós precisamos saber discernir o que é a vontade do Senhor Deus. Se for a vontade do Senhor Deus eu morro, se for a vontade do Senhor Deus eu faço, se não for a vontade do Senhor Deus, mesmo que eu queira fazer, eu não faço. Então, mas não sabe que é a vontade do Senhor Deus, vai, faz o que ele quer, busca o seu próprio pensamento. Não é assim. A vivência de um cristão não é assim. Então, se o Senhor está aqui, realmente precisa pensar o que o Senhor ele quer fazer. Realmente, se você não sabe, se tem os pastores que você realmente está meditando, tem os pastores, os diáconos, os anciões, realmente precisa pensar com eles. Realmente, se você não consegue saber, você precisa conversar com eles. Não é buscar o seu pensamento, não é fazer a sua própria vontade. Então isso é admitirmos ao Senhor em todas as coisas. E nós precisamos conversar com o Senhor. Então isso é uma vivência de andar com Deus. Então vamos procurar Miqueias, capítulo 6. Miqueias, do Antigo Testamento. Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Está no Antigo Testamento, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Homem, então, aquele que recebeu a salvação que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo aquele que recebeu a salvação, aquele que é homem de Deus. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes bem humildemente com o teu Deus. Então, o que o Senhor Deus ele pede? É para fazer a bondade. É fazer o que? A santa vontade do Senhor Deus. É fazer a vontade do Senhor Deus, a justiça de Deus. Realmente amar o próximo, realmente agir no meio do amor, realmente como o Senhor ele nos amou, realmente como o Senhor ele teve misericórdia de nós. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação precisa ter realmente a misericórdia pelo com o outro, precisa ajudar um ao outro, realmente precisa amar um ao outro. Realmente nós precisamos agir em todas as coisas, um pelo outro. Então, em humildade. O que é a humildade? Realmente nós precisamos agir em humildade um pelo outro. Isso é humildade, viver um pelo outro. Então ele fala, Pai,
Ele fala, o que será que eu devo fazer aqui? Ele está buscando o conselho. E o pai fala, faça isso, aquilo. Então, mas o pai diz, não, não pode fazer isso. Então não é para fazer. Se ele está dizendo para não fazer, não é para fazer. Então o pai ele está dizendo, mas ele fala, pai, eu quero fazer. E agora ele está fazendo do jeito que ele quer. Então o Senhor Jesus, ele abaixou a si mesmo, ele sujeitou a morte de cruz. Então como que o Senhor ele foi sujeitou até o fim? Ele é manso e humilde de coração. Então realmente sujeitar à vontade do Senhor Deus até o fim, isso é ser humilde. A humildade é em tudo que fazemos, em tudo que andamos, fazemos a vontade do Senhor Deus. Então assim realmente nós podemos ser sujeitos à vontade do Senhor Deus. Temos o coração de obedecer, de agirmos com o Senhor. Então é por isso que Marcos, capítulo 7 e 6, nós também podemos ver. Realmente pela boca eles dizem que sujeitam à vontade do Senhor, mas o coração deles está longe. Então o povo de Israel foi assim. Então, eles diziam pela boca. Então eles realmente eram como hipócritas, diziam, nossa, fazemos muito bem. Pela boca veneram a Deus, sujeitam, testemunham, oram. Em todas as coisas parecem que vivem pelo Senhor, mas o agir deles é por conta própria. Seja oração, seja cântica, tudo é mentira, mentira. Então, alguém disse isso uma vez. Então, os cristãos são aqueles que mais mentem vindo para a igreja no domingo. Então, por quê? Eles louvam muito bem, é muito bom, mas louvam coisas que não tem no coração. Eles falam, nossa, agora eu amo mais o Senhor Deus do que antes. O quê? Pega o dinheirinho, não é? O trocado. Eu amo mais o Senhor. É tudo mentira. Mente muito bem. Amam a si mesmo, amam o dinheiro, amam os prazeres da terra. Vocês falaram, agora todas as coisas do mundo eu já esqueci, já desapareceu dentro do meu coração. Então realmente é tudo uma mentira. Então eles têm o quê? O desejo da carne, do mundo até aqui. Isso sai para fora como mentira. Então pela boca, eles louvam a Deus. Mas o coração está lá longe. Então essas pessoas andam com Deus? Essas pessoas andam com Deus? Então, na palavra de Lucas, o Senhor ele já disse, realmente vocês podem me chamar de Senhor, Senhor, mas por que não praticais a minha vontade? Pela boca eles dizem, Senhor, 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 o que significa Senhor? Então, o Senhor que me salvou, o Senhor da minha vida, é o Senhor que me salvou, é o Senhor que faz a sua vontade. Então, o Senhor o quê? De ser rei, de ser a minha cabeça, ser o meu dono. Então, pela boca eles dizem, Senhor, Senhor. Mas por que eles não obedecem à vontade do Senhor Deus? O que querem fazer? As pessoas vivem por conta própria, mas pela boca eles dizem, eu amo o Senhor, Senhor. Outras coisas são o Senhor da vida deles. Ele mesmo é o Senhor dele. E também a vivência de andar com o Senhor. É viver pelo Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8 já disse também. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então não existe ninguém que viva ou morra por si. Está certo? No meio de nós. Então pessoas que vivem por si. Realmente isso é o quê? É uma maldição. É melhor viver realmente sem nenhuma relação com o Senhor Deus. Então viver somos do Senhor, morrer também somos do Senhor. Se for a vontade do Senhor Deus, nós vivemos pelo Senhor. Se for a vontade do Senhor Deus, também nós morremos pelo Senhor. Então, o apóstolo Paulo também já disse. Realmente nós desejamos que o Senhor seja exaltado. Então que o Senhor seja exaltado em nossa vida. Realmente assim é melhor que nós vivamos ou morramos, não importa. Realmente isso é algo incrível, isso é algo lógico. Então porque viver ou morrer somos do Senhor.
Então nós somos do Senhor. Então nós não temos realmente o direito de vivermos ou morrermos por nós. Então realmente nós não somos nossos. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, realmente diz, quer comamos ou bebamos, realmente nós tudo precisamos fazer para a glória de Deus. Comer ou beber. Realmente o que quer que façamos. Seja casar, seja fazer os meus negócios, ter um trabalho novo, me mudar de casa. Tudo quer que eu faça para a glória de Deus. Então fazer para a glória de Deus é justiça de Deus. Se eu não fizer para a justiça, para a glória de Deus, é pecado. Realmente todos os homens pecaram, é por isso que realmente eles estão destituídos da graça de Deus. Então quer dizer que eles partirem do Senhor, é partirem da glória do Senhor Deus. Quer dizer que as pessoas utilizarem a sua própria maneira, o seu próprio método, viverem para a sua glória, isso é pecado. Então quer dizer que é uma vivência de andar com o Senhor. Se olharmos em Mateus capítulo 26, versículo 39... O Senhor Jesus, um dia antes de ser crucificado, ele estava orando no Monte das Oliveiras. Então ele diz, realmente, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se passasse, nós todos iríamos para o inferno. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orou isso 3 vezes diante do Senhor. Então realmente ele se esforçou tanto na oração, que realmente o suor dele foi como, realmente sangue começou a cair na cabeça. Então, realmente o Senhor Jesus tem a mesma carne que nós. Então o Senhor Jesus, realmente ele recebeu todo o sofrimento, toda a dor que realmente o homem pode receber. Então, mas ele disse, não, todavia não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então realmente já foi decidido. Realmente eu morrerei pelo Senhor, para fazer a sua vontade. Então o suor realmente derramou como se fosse sangue. Os anjos vieram e ajudaram. Eles realmente oraram. Então, realmente você desistir da sua própria vontade não é fácil, mas é preciso desistir. O seu próprio desejo, o seu próprio plano, você precisa largar. Tá? A vontade do Senhor Deus, o plano do Senhor Deus precisa ser recebido. Em todas as coisas eu preciso deixar para o Senhor. Então agora realmente tudo é para fazer a vontade do Senhor Deus. Então agora eu preciso fazer a vontade do Senhor. Então, a partir daquele momento, em todas as coisas, o Senhor ele irá se encarregar em mim. Então, as coisas que me preocupam, as coisas que eu tenho dificuldade, se o Senhor ele fizer, ele consegue fazer perfeitamente. Então, quer viver ou morrer, nós fazemos para a vontade do Senhor. Para fazermos a vontade do Senhor. Então, a minha vontade eu preciso deixar diante do Senhor Deus. Eu preciso aceitar a vontade do Senhor. É isso que eu preciso mudar, entenderam? Então isso é andar com o Senhor. Então Enoque, então, antes mesmo do dilúvio, ele foi levado pelo Senhor. Antes do dilúvio. Então Enoque, antes mesmo de haver o juízo do Senhor Deus, ele foi levado. Ele mostra a imagem dos santos que vão ser arrebatados antes mesmo do juízo do fogo. Então realmente antes de haver o juízo, ele realmente ele foi achado de ter agradado a Deus. Ele alcançou o testemunho de agradar a Deus. Nós também precisamos receber esse mesmo testemunho. Nós, quando recebemos a salvação, nós pela fé recebemos o testemunho de que nós agradamos ao Senhor Deus. Nós somos pessoas que realmente agradamos ao Senhor Deus. Então realmente nós todos, antes de irmos diante do Senhor Deus, nós precisamos receber esse testemunho de que agradamos ao Senhor Deus. Não é mesmo? Nós não podemos nos tornar em pessoas que entristecem a Deus. Nós não podemos dar preocupações ao Espírito Santo. Realmente nós precisamos alcançar o testemunho de que agradara a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, realmente já disse, nós precisamos, em toda a nossa força, precisamos nos tornar aqueles que agradam a Deus. Então o Senhor Jesus, ele realmente foi batizado no Rio Jordão e ouviu-se uma voz dos céus e disse, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então o Senhor Jesus é o filho amado de Deus, é aquele que agrada a Deus.
Então o Senhor Jesus é aquele que agradou a Deus. Como em João capítulo 8. Realmente o Senhor Deus Pai, realmente Ele está com o Senhor. Então Ele sempre agiu agradando diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus o Pai não o deixa só. Então o Senhor Jesus é aquele filho amado do Senhor e também Ele não ficou só o Senhor. Então sempre Ele esteve realmente junto do Senhor. O Senhor não o deixou só. Então o Senhor Ele sempre está junto conosco. O Senhor nunca nos deixa só. Então nós também somos filhos amados do Senhor. Nós temos os filhos amados, nós recebemos esse testemunho de que somos filhos do Senhor Deus. Nós recebemos esse testemunho de que agradamos a Deus antes de irmos ao Senhor. Então, agora já que nós recebemos a salvação, agora vamos ir para o céu vivendo do jeito que nós queremos. Quem disse isso? Foi o diabo que disse uma coisa dessas? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Realmente quem opera em nós é o Senhor. Realmente o Senhor Ele deixa o seu desejo em nós. Realmente o Espírito Santo Ele age em todo o nosso meio. Ele nos faz compreender a vontade do Senhor Deus. Ele nos dá o desejo de fazermos conforme a vontade do Senhor Deus. Ele nos dá esse desejo dentro de nós. É o Espírito Santo que o faz. Então realmente com esse desejo do Espírito Santo nós agimos. Então nós precisamos agir nessas coisas. Realmente é por isso que nós, para irmos diante do Senhor Deus, realmente nós precisamos agradar ao Senhor Deus, nós precisamos ganhar esse testemunho de que agradamos a Deus. Aquele que agrada a Deus, realmente pode receber realmente essa graça diante do Senhor Deus. Nós precisamos ser aqueles que agradaram a Deus, esse testemunho. Então nós não temos visto a Cristo, mas agora nós realmente recebemos essa alegria, essa felicidade realmente inefável, realmente que não é inexplicável pelas palavras, porque nós recebemos essa alegria para a eternidade. Realmente nós não vimos ao Senhor Deus, mas nós o amamos. Porque pela palavra nós podemos crer no Senhor. Tá? Até o momento também nós não sabemos, mas ainda nós temos essa felicidade, essa alegria realmente grandiosa, gloriosa. Então realmente nós recebemos a salvação de nosso espírito. Então onde já se viu algo mais feliz do que isso? Não existe. Então uma vivência que realmente pode agradar, que realmente o Senhor Deus se agrada, pode agradar a Deus. Então se nós olharmos em Abacuque 3, 17 também, realmente o Abacuque ele já havia dito. Ele disse, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele se agrada porque tem isso ou aquilo? Não, ele não tem nada. Ele somente tem o Senhor, somente o Deus da salvação. Ele pode se agradar. Então, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei no Senhor. Então, aquele que o Senhor se agrada, pode agradar a Deus. Então, como em Salmos 37, ele diz para nós buscarmos a alegria no Senhor. Não é buscar em outro lugar, nós precisamos buscar a alegria no Senhor. Então, assim, dessa maneira, o Senhor irá realmente cumprir o nosso desejo. Então, o Senhor, realmente, Ele cumpre o desejo de todos aqueles. Então, realmente, as pessoas, elas vivem, realmente falando, Senhor, me dê isso, aquilo, me dê isso, aquilo. Então, se você agrada ao Pai, realmente o Pai ele deseja dar todas as coisas. Então, pela boca, realmente eles falam, Senhor, me dê isso, aquilo, vai. Mas, como em João capítulo 3, realmente nós todos realmente fazemos essa vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele ouve essa nossa oração. Então, é por isso que nós agora, o restante das nossas vidas, precisamos agradar a Deus. Entenderam? Romanos capítulo 8. Realmente nós todos agora em carne nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Aquele que está em carne não pode agradar a Deus. Aquele que segue fazendo a vontade da carne não pode agradar a Deus. Então o Espírito Santo é realmente aquele que nos faz compreender a vontade do Senhor Deus.
Então, realmente, nós precisamos deixar esse desejo no Senhor. Nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Realmente, nós precisamos agir tendo nossos sonhos, nossos desejos no Senhor. Porque o Senhor, Ele está por vir. Nós precisamos nos preparar pelo Senhor. Então, nós todos agora realmente precisamos estar nessa vivência de fazermos a vontade do Senhor. Como em Lucas capítulo 15, realmente, quando o pecador ele se arrepende e volta para o Senhor, realmente o Senhor ele se agrada mais do que 99 justos festejando nos céus. Então, realmente nós todos estivermos diante do Senhor Deus, quando nós, aquele Espírito conduzir e receber a salvação, sabem quanto o Senhor Deus ele se agrada? O Senhor Deus ele se agrada demais, mais do que 99 realmente justos louvando diante do Senhor Deus. O Senhor realmente ele permite esse louvor diante do Senhor Deus, porque nós estamos retornando para o Senhor, os filhos perdidos, realmente estando voltando, essa vida preciosa voltando diante do Senhor Deus. Realmente nós todos, realmente voltamos diante do Senhor Deus, esse espírito perdido ser salvo diante do Senhor. Sabem quanto o Senhor lhe se agrada? Então, realmente no meio de nós, tantos espíritos perdidos, nós nos esforçamos para louvar, para pregarmos para eles. Realmente nós todos recebemos a salvação e nós somente queremos que a nossa família receba a salvação e por aí encerra. Olhem quantos que estão indo para o inferno, mas não tem nenhum interesse. Não tem nenhum interesse. Então agora realmente nós nos esforçamos para conversarmos individualmente com as várias pessoas, pregarmos o evangelho. Realmente no segundo andar nós sempre temos o seminário bíblico acontece toda semana. Toda semana tem um seminário próprio do distrito que nós fazemos. Realmente nós temos o retiro de verão também se aproximando. Nós já entregamos as nossas férias para o Senhor, para suarmos, para pregarmos o Evangelho, para resgatarmos pelo menos mais um que seja. Então nós todos precisamos participar desse trabalho do Evangelho. Então dessa vez, para que muitos espíritos recebam a salvação e possa se tornar realmente glória diante do Senhor Deus. Então nós precisamos realmente já planejar isso antecipadamente. Então realmente pregando o evangelho, os apóstolos, todos eles morreram. Então, e agora esse evangelho chegou para nós. Sem o nosso sacrifício, como que as outras pessoas podem receber a salvação? Realmente nosso tempo, a nossa liberdade, a nossa felicidade, até a nossa vida, se possível. Precisa ser entregue para o Senhor. Porque se uma pessoa ela morre para pregar o evangelho pela outra, realmente é algo mais precioso do que todas as coisas. Então, realmente, mas para pregar o evangelho a pessoa é tão dura, realmente é individualista. Então, não acontece nenhum trabalho por essa pessoa. Então, nós, quando estamos diante do Senhor Deus, realmente nós precisamos receber o elogio de que nós fizemos bem. Nós precisamos receber esse elogio diante do Senhor Deus, servo bom e fiel. Realmente onde nós podemos receber esse testemunho de ter agradado a Deus como Enoque. Antes de retornarmos diante do Senhor Deus, eu espero que nós possamos receber esse testemunho. Então, após a oração, nós temos um vídeo preparado para a promoção do retiro de verão. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo no meio de tantas pessoas, para que nós pudéssemos ser discernidos, Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos por toda essa graça, porque o restante das nossas vidas, realmente nosso espírito, somos do Senhor. Senhor, agora que nós não vivamos seguindo a vontade da nossa carne, não vivamos para as coisas vãs deste mundo, mas para fazer a vontade e a glória do Senhor Deus. Que o Senhor permita para que nós possamos agir no meio do Senhor, para que nós possamos nos tornarem aqueles que fazem a vontade do Senhor. Senhor, que o restante das nossas vidas nós possamos ser conduzidos para a sua santa vontade. Senhor, realmente no meio de todos nós, ainda os espíritos que estão perdidos, que possamos viver para pregarmos o seu evangelho, Senhor. Que o Senhor permita para que nós todos possamos realmente fazer a sua santa vontade, Senhor. Realmente nós todos, agora que estamos vivendo para a glória do Espírito Santo, nós possamos ser utilizados pelo Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possa se tornar uma grande glória diante do Senhor Deus. Senhor, realmente muitos espíritos que estão perdidos realmente possam receber a salvação. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, vamos ver o vídeo promocional do Retiro de Verão. Eu espero que todos possam assistir. 보시기 바랍니다.
2019 하계 수양회가 끝나고 우리는 다짐했습니다. 그렇게 당연히 올 줄 알았던 내년, 그리고 하계 수양회. 하지만 당연한 수양회는 없었습니다. 늘 당연한 줄 알았던 하계 수양회는 멈춰버린 세상처럼 멈춰서야 했습니다. 그렇게 2년의 시간이 흘렀고 온라인으로 복음은 전해졌지만 수양회를 향한 간절함은 커져만 갔습니다. 2년간 이 코로나 팬데믹으로 인해서 수양관에서 수양회도 하지 못하고 구원받았지만은 침례받지 못한 분들이 너무 많으리라고 생각하는데 우리가 수양관에서 수양회를 할 수 있으리라고 생각하고 기도합니다. 우리의 간절함이 모이고 모여 마침내 새로운 하계 수양회를 허락해 주셨습니다. 그리고 멈춰 있는 줄만 알았던 이곳 수양관에서 주님은 새로운 역사를 계획하고 계셨습니다. 새로운 영혼들로 가득 찰 이곳에서 새로운 구원의 역사를 위해 이제 우리가 일할 차례입니다. 나는 할 수 없지만 우리는 할 수 있다. 하계 수양회를 위해 기도합니다. 하계 수양회를 위해 기도합니다. 주님의 사랑으로 지금도 일하시는 하계수양에서 함께해요. 한 영혼이라도 더 간절히 기도합니다. 수양에서 함께합시다. 주님의 십자가를 지고 다시 마음을 모아 새롭게 시작하는 2022 하계수양회 2022 하계수양회 주님의 놀라운 역사와 사랑의 수고로 이어져 온 하계 수양회. 주님이 허락하신 새로운 하계 수양회에 형제 자매님들이 많은 영혼을 인도하는 일에 새롭게 마음을 모을 때입니다.